Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Quero dizer da alegria imensa que sinto na alma em poder estar aqui mais uma vez neste local tão especial, local de culto a Jesus Cristo, e junto desta igreja que nós amamos tão profundamente, já em nossa própria igreja em São José dos Campos, Brasil. Aliás, trago aqui o abraço da Igreja Batista da Graça. Os irmãos saibam que estão assim nesse vínculo tão próximo de amor e de colaboração com uma igreja lá no Brasil. E recebam o nosso afetuoso abraço. Nós amamos os irmãos e oramos regularmente pelos irmãos. E também nós somos muito gratos, tanto pelas orações, como também por todo o apoio que a igreja tem oferecido à nossa igreja e, em particular, à nossa plantação nova, a Igreja Batista no Vila Branca, uma cidadezinha bem próxima da nossa cidade, onde há muito povo de Deus que nós queremos alcançar com o Evangelho de Jesus Cristo. E algo que é muito belo sobre a obra do Evangelho é que, mesmo à distância, as mãos dos irmãos chegam lá em Jacareí, nesta cidadezinha lá ao lado de São José dos Campos, no Brasil, lá na província. Os irmãos nos abençoam com as suas orações e também com as ofertas que têm enviado à Vila Branca. Eu quero aqui, em nome também de nossa congregação, do pastor Rubner, que dirige o trabalho lá de Vila Branca, o pastor Marcílio e todos os demais irmãos que estão lá pactuados naquela pequena congregação, trazer o nosso muito, muito obrigado a todos os irmãos e a esta igreja pelo apoio que tem dado. É muito significativo, fala muito ao nosso coração. Eu estou seguro que Deus usa as orações e as ofertas, o apoio dos irmãos, para avançar o reino dele, a obra dele, em muitos lugares do mundo, inclusive lá em Jacareí. Então, muito obrigado. Deus os abençoe. Tenho aqui a alegria da companhia de minha querida esposa e minha filha, também de muitos amigos queridos que aqui estão, o pastor Alexandre, que também é membro de nossa igreja, assim como o pastor Diego, que está com sua família. Ele é da Igreja da Trindade, em São José dos Campos. Eu peço aos irmãos que lembrem-se de orar também pela Igreja da Trindade. Muito bem, dadas as saudações iniciais, eu quero convidá-los todos a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Os irmãos podem permanecer assentados para a leitura que farei dos versos 1 a 3. Peço que acompanhem em espírito de oração a leitura deste breve trecho deste Evangelho de João, que diz assim. Estou lendo a revista e atualizada, publicada no Brasil. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, estas palavras foram proferidas por teus próprios lábios, registradas pelo apóstolo João, a fim de que nos sirva como instrução e encorajamento. E assim nós hoje, aqui neste lugar, diante deste texto, suplicamos que o teu Santo Espírito se agrade em nos comunicar as graças que vêm da parte do Senhor por meio da palavra ao coração. Que sejamos hoje edificados na verdade que está em Cristo e no seu Evangelho. Nós oramos confiados nas mediações de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós, como seres humanos que somos, multiplicamos palavras, né? Palavras são algo que Deus colocou em nós. Ele mesmo tem o dom da comunicação em si mesmo e nos ensina a nos comunicarmos uns com os outros. E nós, então, nos valemos disto para termos relacionamentos. E se pensarmos bem, a maior parte das palavras que nós proferimos, elas, embora cumpram ali o seu papel naquele momento de alguma comunicação, no mais das vezes são palavras que se perdem. Nós não nos lembramos das palavras que nós dizemos ao longo de um dia. Eu nem fiz esse cálculo aqui, mas é suposto que ao longo de um dia nós digamos, talvez
algumas milhares de palavras uns para os outros, nas nossas muitas relações, não é? É assim. Mas algumas palavras, são muito especiais. São especiais e nós as registramos, nós as guardamos no coração. E são especiais porque não apenas são preciosas no que diz respeito à sua formulação, ao seu significado, mas ainda mais do que isto, e eu digo isso porque nós sabemos que as palavras, elas são, por assim dizer, a roupagem da ideia, mas mais do que isto, mais pela beleza da palavra em si mesma, pelo momento em que estas palavras são proferidas. Há momentos de nossa vida que são muito graves, há momentos de nossa vida que são muito solenes, há momentos de nossa vida que são muito cruciais, há momentos de nossa vida que são muito importantes, e nesses momentos, as palavras que são ditas, elas se revestem ainda de um significado maior, porque, via de regra, elas não carregam apenas o simbolismo daquilo que elas significam por si só, mas também todas as afecções, os sentimentos que envolvem aquele momento em que elas foram ditas. Eu quero propor para a nossa meditação nesta manhã que estas palavras que nós lemos, elas foram proferidas e graças a Deus registradas para o nosso aprendizado, proferidas num momento de enorme gravidade, de grande solenidade. E eu estou muito seguro que todos quantos ouviram estas palavras sendo proferidas da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, guardaram-nas no coração, de maneira tal que serviram essas palavras para sustentar a fé e a esperança dos seus ouvintes, dos seus discípulos. E eu creio, queridos irmãos, que estas palavras podem também sustentar a nossa fé e a nossa esperança. E esses são os dois destaques que eu gostaria de trazer a partir dessas palavras de Jesus: fé e esperança. Mas para isso é importante que a gente entenda e se lembre aqui do contexto em que essas palavras foram ditas, quer dizer, qual foi então esta ocasião tão grave, tão solene, em que Jesus dirige-se aos seus discípulos e traz estas palavras que nós acabamos de ler aqui neste capítulo 14 de João. Nós estamos nos dias finais, na verdade, mais do que isso, nos momentos finais, nas horas derradeiras da vida do Senhor Jesus Cristo, antes de sua crucificação. Jesus está no cenáculo, ele está em um ambiente junto dos seus discípulos, uma sala grande onde a ceia foi servida. Ele está junto dos seus amigos mais próximos, mais queridos, das pessoas que são mais caras, mais importantes para o Senhor Jesus Cristo, com quem ele caminhara ao longo desses últimos 3 anos de seu ministério. E os textos anteriores, e os irmãos farão muito bem em lê-los em seu próprio lar, aí, talvez neste domingo, vão nos contar como foram essas horas que antecederam estas palavras. O Senhor Jesus Cristo, em um certo momento, ele chama os seus discípulos, e ele remove a parte de cima de sua roupa, ele coloca uma toalha amarrada em seu peito, e ele então passa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele os chama em seguida para uma conversa pessoal, uma conversa muito íntima, e uma conversa de palavras muito importantes, e também muito difíceis. As palavras que o Senhor Jesus Cristo haveria de proferir para os seus discípulos eram palavras difíceis, Então, o tom daquela conversa era grave, era solene. Lá no Brasil a gente diz que o clima está pesado. Não sei se vocês usam essa expressão aqui. Provavelmente não, porque nós muitas vezes achincalhamos um pouco a língua. Mas a gente diz assim, não é que o clima, o ambiente estava pesado, estava solene. Jesus havia falado algumas coisas difíceis para os seus discípulos. Por exemplo, sobre a chegada de sua hora. Ele dizia que a sua hora chegava, e parece que os discípulos ainda não haviam atinado muito bem, não haviam compreendido muito bem o que ele queria dizer com o anúncio de que sua hora havia chegado. Mas agora, nós estamos nas horas finais mesmo, que antecedem a prisão
e mais do que isso, os castigos e a morte de Jesus em uma cruz romana. E ele então vai dirigir-se aos seus discípulos uma última vez. Esta é a última conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com os seus discípulos antes de seguir para o jardim do Getsemane. E ele fala aos seus discípulos que alguém dentre eles haveria de traí-lo, e que ele sabe que esses discípulos, amigos próximos que amavam tanto Jesus, que eles haveriam de abandoná-lo, que eles haveriam de dispersar-se, que eles se escandalizariam de sua presença e fugiriam dele. Ele anuncia, nas palavras anteriores, que Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, haveria de abandoná-lo. Quer dizer que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes, antes do galo cantar 3 vezes, tu has de me negar, ele diz a Pedro. Então esta é uma hora solene, é uma hora de despedida. Essas são as palavras finais. Esse é o momento da partida. É o momento da partida. Estava chegando a hora de ir. E Jesus disse que ia a um lugar onde os discípulos não poderiam segui-lo. Por definição, os discípulos seguem o Mestre. E eles são discípulos, ele é o Mestre. E eles seguiam Jesus onde ele ia. Jesus era quem estabelecia, por assim dizer, a bússola que orientava o caminho por onde seguiriam. Os evangelhos os registram que eles andaram muito por toda a terra da Judeia, por toda a terra da Galileia, fizeram muitas viagens. E Jesus dizia, hoje nós iremos para este lugar, amanhã nós iremos para este lugar. E às vezes até os discípulos queriam contrariá-lo. Há uma ocasião em que o apóstolo Pedro chega ao Senhor Jesus Cristo e diz, há muita gente que quer ter contigo, e o Senhor Jesus Cristo diz, não, nós agora iremos para outros lugares, para outras vizinhanças. E os discípulos então seguiam, e isso era natural dos discípulos, seguirem ao Senhor Jesus Cristo, mas neste momento, nesta instância, nesta situação em particular, ele diz aos seus discípulos, agora vocês vão ficar sós, para onde eu irei, vocês não podem vir. Vocês não virão comigo. Então, nós podemos concluir que há uma tensão muito grande naquele espaço, naquele momento. Os discípulos estão confusos, eles estão obviamente muito tristes, contristados, aquelas palavras são duras, difíceis e machucam. Mas o texto nos diz que não eram apenas os discípulos que estavam tristes, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele também estava contristado, Jesus estava angustiado. Quando ele se retira daquele lugar para orar, o texto bíblico nos diz que ele estava tomado de pavor e de angústia. Então vejam, a primeira ceia que nós, como parte da Igreja de Cristo, celebramos mês após mês, quando a igreja se reúne, e para nós é um motivo tão festivo, não foi festiva. A primeira ceia não foi festiva. A primeira ceia, ao contrário, foi, além de solene, foi triste. Foi um momento de tristeza. Os discípulos criam que Jesus era o Messias. Eles haviam já feito esta confissão por meio de Pedro. Eles criam que ele era mesmo o Cristo que havia sido profetizado e prometido, mas não entendiam a noção de que agora que Cristo veio, ele haverá de deixá-los. Isso não fazia sentido na mente e nem na teologia deles. Eles não entendiam a ideia de um Messias que não seria um rei político e que expulsaria os romanos de sua terra. Eles não entendiam a ideia que nesta altura era claramente anunciada por Jesus, de que o Messias, prometido da parte de Deus, que o Salvador, o Cristo, haveria de morrer em uma cruz romana. E mais do que nunca, Jesus falava com muita clareza que era precisamente isso que aconteceria. Jesus sabia o que estava por vir. E ele sabia que isso haveria de perturbar o coração deles. Ele vê a angústia dos seus seguidores, dos seus amigos, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E mais, atente, estes amigos, apóstolos, discípulos, são precisamente aqueles que haveriam de levar adiante a mensagem do reino. O evangelho que Jesus veio anunciar seria confiado àqueles discípulos.
Eles é que haveriam de ensinar sobre Jesus, sobre a fé, sobre Deus, sobre a reconciliação. E é por isso que neste momento crucial ele oferece esta palavra de consolo, de encorajamento aos seus discípulos. E qual foi o consolo e encorajamento que Jesus ofereceu aos seus discípulos? É bem interessante pensarmos nisto, porque quando a gente compreende bem esse momento, é importante perceber que Jesus estava ele mesmo muito tenso, muito angustiado, muito contristado, o coração do Senhor Jesus Cristo estava pesado, mas é Ele que mesmo nas dores que Ele já antecipava, de sofrimento e de angústia, que neste momento crucial do seu ministério, vai confortar os seus seguidores. Os discípulos, interessantemente, não prestaram atenção, eles não atentaram ao fato de que o Senhor Jesus Cristo mesmo estava entristecido, eles não atentam para a condição dele, mas Jesus atenta para a condição dos discípulos, porque é assim mesmo. O Senhor Jesus Cristo percebe a confusão do coração deles, ele sabia que o coração deles estava agitado, que estava intranquilo, e ele ministra aos seus discípulos para encorajá-los. E então ele diz, olha, sossega o coração, não se turbe o vosso coração. Por que o seu coração está agitado? Jesus pergunta. Não se turbe o vosso coração. Agora, é interessante porque Jesus não faz isto como, às vezes, não digo que sempre, porque por vezes nós temos bons momentos, mas no mais às vezes não temos. E quando nós vamos consolar alguém, às vezes não sabemos muito bem o que dizer, não é mesmo? Já viu isto? Já fez isto, ou já passou por isto? Não é? Quando alguém está muito angustiado, muito contristado, às vezes não temos as palavras para consolar, as palavras para orientar, e aí a gente faz assim. Fica assim não fica assim não, vai passar. Ou então a gente diz assim, isso aí é complicado. Isso aí é um problema. Não é? E a gente tem uma certa empatia, talvez sinta um pouco aquela dor do outro, mas não sabe o que dizer, não sabe onde colocar as mãos, não sabe como se comportar, e fica ali naquela condição, não é? Dizendo, vai ficar tudo bem, vai passar. Este não é o consolo que Jesus oferece, não. Jesus, ele chama os seus discípulos a não se dominarem nem pelo medo e nem pela tristeza. E a maneira como ele ensina os seus discípulos a não se dominarem pelo medo e pela tristeza é chamando-os à fé, à confiança, a crer nele. Jesus os chama à fé, e ele vai ensinar então que a fé tem o poder de colocar fim ao turbilhão do coração da gente. A fé sossega a alma da gente. E ele faz isso com uma palavra profundamente teológica, quer dizer, ele traz uma doutrina importante sobre quem ele é, para ajudar os seus discípulos a terem fé. Ele vai dizer assim, eu estou unido com o Pai. Quer dizer, na sua própria natureza humana, o Senhor Jesus Cristo está unido à sua natureza divina, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo está unida à pessoa do Pai, e está unida à pessoa do Espírito, e ele vai dizer que isto, para ele, Jesus, é segurança, não apenas para enfrentar a cruz, não apenas para tomar o cálice da ira de Deus, e para fazer expiação pelos pecados, mas é segurança até para confortar os discípulos, e é por isso que ele chama então os discípulos a crerem nele. Ele diz, eu estou unido com o Pai, eu e o Pai somos um. Então, se vocês creem no Pai, vocês devem crer em mim também. E mais, quando creem em mim, vocês passam a desfrutar dos benefícios desta união que eu tenho com o Pai. Cristo tem uma união indissolúvel com o Pai. E quando nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos ao Deus Trino. E desfrutamos do mesmo poder de graça que Deus, o Pai, por meio do seu Espírito, concede ao Filho naquela hora de luta e de angústia.
É isto que sustenta Jesus lá no Getsemane. A propósito, uma curiosidade, a palavra Getsemane significa literalmente uma prensa que faz das azeitonas azeite. Jesus se vê totalmente prensado naquele lugar. É prensado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Mas o Deus que o prensou é também o Deus que o sustentou. E ele está unido com Deus e desfruta dos benefícios desta união e nos chama a desfrutar desses mesmos benefícios por meio da fé, da confiança. No momento mais difícil da experiência dos discípulos, Jesus os chama à fé. Jesus dirá que se eles creem em Deus, então que creiam também nele. E se creem nele, então não devem turbar o seu coração. O encorajamento vem com a palavra que nos ensina a crer. Isto não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. Note que são as palavras finais de Jesus. E ele vai deixá-las como palavras derradeiras, que são capazes de reestruturar, ressignificar aquele momento tão difícil para os seus discípulos. No meio da confusão, no meio da tristeza, no meio da angústia, Jesus não dá aos seus discípulos uma promessa. Ele não dá uma promessa. Não. Ele chama a fé. Ele chama a obediência. Ele chama a confiança. Ele diz: creiam em mim. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Sabe por quê? Porque a própria esperança, que virá logo a seguir, é um fruto da fé. A esperança sucede à fé. É por isso que Jesus primeiro chama os seus discípulos à fé, para depois oferecer esperança. E não é possível fazer essa inversão. Quando os problemas chegam na vida da gente, eu costumo dizer, quando a vida acontece, a gente planeja muitas coisas, a gente planeia muitas coisas na vida, mas sabe o que acontece? Vem algo chamado realidade, e a realidade se impõe, e muitas vezes ela contraria todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todas as nossas ideias, todas as nossas concepções, e pronto, nós às vezes levamos uma surra da vida, a vida às vezes bate na gente, e ela está dizendo, não é assim que as coisas serão, e às vezes a vida acontece. Jesus diz que quando algumas das nossas expectativas são contrariadas, e precisamente isso que acontecia com aqueles discípulos, muitas das expectativas deles foram completamente frustradas. Ele está dizendo, você só vai encontrar consolo real, você vai encontrar um senso de direção na sua vida, pela fé, quando você crê em Cristo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente tem a tendência de culpar os discípulos, naquele momento, mas será que qualquer um de nós faria diferente deles? Será? Nós não podemos culpá-los por estarem confusos, nem contristados, não é? E por estarem com o coração perturbado. Eu pelo menos sei que eu estaria. O momento era difícil mesmo, e a noção messiânica deles havia sido desconstruída pelo ensino do Senhor Jesus Cristo. Eu estou seguro que aqui neste grupo de pessoas, nós temos gente que passou por situações assim, de perturbação no coração. Ou você nunca teve seu coração perturbado? Sabe quando você sente o coração pequenininho, apertado? Há dúvidas, há medo, há incertezas ou insegurança? E uma tendência nossa, quando a gente vive situações assim, é de que a gente se sente um pouco sufocado, as nossas emoções ficam confusas, e a nossa capacidade de olhar para frente fica comprometida. A gente tem dificuldade de ter esperança quando a gente está assim, com o coração apertado, por causa de problemas. Eles são grandes, e a nossa ansiedade torna os problemas ainda maiores do que porventura eles são. Mas Jesus está aqui a dizer aos seus discípulos que a fé nele tem o poder de sossegar um coração agitado, de sossegar um coração que se vê turbado, perturbado. A fé em Cristo tem força, talvez não para
solucionar todas as nossas dúvidas, nós talvez ainda teremos algumas delas, mas para silenciar essa voz que grita, que nos leva ao medo, ao desespero, e para tranquilizar a alma. A fé é o que fortalece o crente se em algum momento ele se sente desamparado. A fé é o que dá sentido para a vida, mesmo quando a situação fica difícil, porque é a fé quem prepara a gente para as batalhas, quem sustenta e o que sustenta a gente nas batalhas. É a fé, a confiança em Jesus, que vai garantir que quando vier a tentação, e nós nos virmos prestes a negar Cristo, como Pedro fez, que ainda assim nós podemos ter esperança, porque temos fé, podemos ter esperança, porque temos fé até no limiar da negação de Cristo, nós podemos ser redimidos. A fé prepara o coração, até mesmo para o momento mais duro, que é o momento da partida, quando nós vamos deixar este mundo, nós nem sabemos quando será, mas sabemos que o relógio está aí, tic-tac, 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 o tempo está a passar. Nós, quando visitamos os monumentos antigos e até as igrejas antigas aqui, e os medievais eles eram muito realistas, eles colocam sempre nos túmulos uma imagem muito lúgubre da morte, representada por uma caveira, segurando uma ampulheta, porque o tempo passa, e nós voamos, e nós vamos morrendo aos poucos, e as coisas vão ficando difíceis, mas Jesus disse que nesse momento tão difícil, é a fé que dá sustentação para a alma da gente. A fé nos traz para perto dele, de Jesus. A fé nos permite experimentar os benefícios da união que Cristo tem com o seu Pai. E a grande pergunta que esse texto evoca é se nós temos fé. Você que está aqui hoje, pode dizer com segurança que colocou a sua fé em Jesus e nele somente? Que diante das lutas, que diante dos dilemas, que até diante das suas aspirações e sonhos, aquilo que guia tudo quanto você faz, mais do que isso, aquilo que estabelece quem você é, sua identidade, está calcado, firmado na fé em Cristo. O texto traz a gente para pensar dessa maneira. Você crê em Cristo? Cristo chama todos aqueles de coração perturbado, turbado, a crer nele. Ele convida os seus discípulos aqui a viverem pela fé. Nós vivemos dias tensos no mundo que nós habitamos, e muita gente deposita a sua esperança, seja em políticos que concorrem a cargos públicos, seja na sua própria carreira, na sua capacidade de produzir rendas. E quando estas coisas falham, e elas hão de falhar, então nos sentimos desamparados e frustrados. Eu quero chamar sua atenção para algo mais. Uma parcela grande daquilo que causou medo e insegurança no coração dos discípulos, sabe o que foi? Foi quando ficou completamente claro para eles que o triunfo da causa judaica não se daria pela via política ou revolucionária. Eles criam que o triunfo da causa judaica se daria por meio de um rei que colocaria fim à opressão de um império. E aí vem este rei humilde, lava os pés deles e diz: olha, eu estou indo e serei entregue às autoridades e morrerei nas mãos dos romanos. E agora, toda a expectativa de triunfo deles foi por água abaixo. E Jesus então explica para eles que não veio para conquistar Roma, ele veio para conquistar pecadores. E Jesus então ele seria preso em horas, ele sabia disso. E ele sabia que isso poderia fraquejar a fé dos seus discípulos. É por isso que ele os chama a crer, não apesar do fato de que ele morrerá. Atente para isso. Ele os chama a crer não apesar do fato de que morrerá, mas exatamente pelo fato de que ele morrerá, justamente porque ele haverá de entregar a sua vida, entregar por eles, entregar por pecadores. É por isso que eles deveriam se alegar nele, é por isso que eles deveriam ter fé nele.
A prisão e morte de Cristo, que causava medo e até descrença nos discípulos, é a razão por que não deviam ter medo, e mais do que isso, a razão por que deviam crer. Porque era exatamente para isso que ele tinha vindo. A sua prisão e morte era o cumprimento da sua missão. Então creiam, ele diz. E Jesus lembra aos seus discípulos que ele cumpre a sua missão. Ele cumpre de forma cabal e definitiva. E ele vai para um lugar que também será o destino dos seus discípulos. E aqui entra o segundo ponto dessa palavra de consolo de Jesus. Fé. Confie em mim, eu sei o que estou fazendo, eu vim exatamente para isso, eu vim para conquistar pecadores, farei isso por meio do meu sangue, irei para um lugar, eu irei para um lugar e vocês um dia haverão de se juntar a mim neste lugar. É verdade que as separações são tristes, mas ele assegura que mesmo assim ele estará junto do seu povo. Ele lembra que a nossa vida nesta terra, deste lado de fora do Éden, ela é efêmera, ela é passageira. E ele vai lembrar os seus discípulos que nós somos aqui apenas peregrinos. E ele então diz, nós iremos para um lugar. Não é um estado de espírito, não é um estado de alma, mas um lugar real, concreto, onde os seus discípulos haverão de morar. E ele diz ainda, vejam só, que coisa impressionante, que ele mesmo vai preparar essas moradas. Quer dizer, ele vai acolher cada um dos seus discípulos, cada pessoa que nesse momento de dificuldade, que no meio das lutas e dos perrengues da vida, depositou a sua fé em Cristo. Estas pessoas podem ter agora a esperança de que um dia se reunirão com Ele, e estarão em um lugar gozoso, alegre, de felicidade plena, e que Ele mesmo vai receber cada um pessoalmente. E Ele vai dizer assim, eu vou preparar para vocês esse lugar, eu pessoalmente vou preparar. E é interessante, o verbo designado aqui pelo apóstolo João para falar em preparar um lugar, aponta para algo que é muito deliberado, e mais do que isso, para uma obra amorosa, de alguém que faz alguma coisa com as próprias mãos. É bonito isso. Essa linguagem antropomórfica usada nas Escrituras é muito interessante. Quer dizer, Deus, que é Espírito, como está escrito aqui, Ele fala em construir coisas com as mãos. Construir coisas com as mãos. Deus fez a abóboda do céu com as mãos, vai dizer o profeta Jeremias. Não é com a arte de quem sabe construir coisas. Jesus Cristo, como homem, sendo filho de carpinteiro, se tornou Ele mesmo um construtor. É interessante porque carpinteiro não é exatamente, na antiguidade, como nossos carpinteiros de nossos dias. O carpinteiro era capaz de construir coisas, de levantar uma casa mesmo. E muito possivelmente essa era a profissão de José, e que o Senhor Jesus Cristo aprendeu. Jesus é um construtor, porque Ele construiu também o mundo. Ele construiu o DNA humano. Ele construiu o cosmos, construiu o universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é Criador, Ele criou céus e terra, e Ele sustenta céus e terra pela palavra do seu poder. E este Senhor, que construiu móveis com as suas mãos na sua humanidade, que construiu o universo com o seu poder e pela sua palavra na eternidade passada, este mesmo Senhor promete aos seus discípulos, olha, eu vou para um lugar onde casas, moradas, são construídas por mim mesmo, para acolher cada um de vocês, Ele usa a expressão casa do Pai, no verso 2, que ecoa a linguagem do templo. O templo é um lugar que representava a habitação de Deus, e que com isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que, olha, haverá um tempo em que nós todos habitaremos em um lugar, na presença de Deus, e isso será eterno. Aqui Jesus agora oferece essa promessa aos seus discípulos, o que é algo muito especial, tendo em vista que Ele, tendo feito este mundo,
não foi recebido por este mundo. Ele não foi acolhido por esse mundo. Disseram para os pais dele: não há lugar na hospedaria. E aí o rei da terra, Herodes, quer matar o bebê. Ele precisa fugir de Belém e vai para a terra do Egito, uma terra distante. E quando ele volta, já homem, e inicia o seu ministério, e quando ele entra em sua cidade, ele é rejeitado. Os homens pegam em pedras para atirar no Senhor Jesus Cristo. Quando ele desce para Jerusalém, na Passeve Pascual, ele é levado para fora, ele é expulso da cidade, para que ele seja crucificado nas ruas. E ainda hoje, este Cristo, que construiu este mundo, que promete moradas para aqueles que creem nele, ainda hoje, ele é rejeitado por muitos. Basta sairmos aí às ruas de Lisboa e perguntarmos sobre Jesus. Há muitos que dirão que não se interessam por ele. Talvez outros ainda profiram insultos. Mas mesmo assim, com graça, com amor, ele disse: eu preparo casas pessoalmente, e eu vou conduzir cada um dos meus discípulos para essas casas. E eu quero dizer uma coisa: é tão bom quando a gente é bem acolhido, não é? Não é mesmo? E eu posso dizer assim, e com toda a honestidade do meu coração, eu amo Portugal, e amo o povo português, e são poucos os lugares em que me sinto assim, tão bem recebido, tão bem acolhido, toda vez que venho aqui. Sempre volto com uma barriga um pouco maior, preciso passar 11 meses a trabalhar para perder uns quilinhos, só para ganhá-los todos de volta aqui, com os bacalhais com nata, o bacalhau alagareiro, com os pães e os azeites, e os doces, para não falar dos doces, são deliciosos, mas muito mais do que isso, o povo tão carinhoso, o povo de Deus, os irmãos que aqui estão, e vocês me recebem nos seus lares muitas vezes. Eu tenho estado nos lares das pessoas aqui, e eu posso ter um lugar onde repousar minha cabeça, onde me sentir seguro. É muito bom a gente ser bem recebido, não é? E já pensou quando a gente é bem recebido sem nem avisar que a gente vai para certo lugar? Às vezes acontece isso. Meu pai fazia muito isso. Me lembro de uma tia de meu pai, minha tia Nilda. Tinha mais de 20 anos que ele não a via. Ela morava bem no nordeste do Brasil. Os irmãos sabem que o Brasil é um país de dimensões continentais. Um dia qualquer, ele nos apanhou todos, lançou lá para dentro do carro, meteu no carro e disse: vamos visitar minha tia Nilda. E nós éramos mais ou menos crianças ainda, com seus 11, 12 anos. Fizemos uma festa, mas foi uma viagem longa, de São Paulo, onde nós moramos, até Aracaju, no estado do Sergipe. São aí mais de 3.000 quilômetros. É quase como se fosse daqui até Moscou, não é? E aí a gente chega lá, e a minha tia Nilda, eu lembro ela abrindo a janela, minha tia-avó, ela diz assim: Tiago, que é o nome de meu pai, num tom de surpresa tão grande. Meu pai não teve o cuidado de pegar o telefone, na época não tinha celular, e ligar para a tia dele e dizer: tia, faz 20 anos que eu não vejo a senhora, mas estou indo com a minha família inteira para passar um mês na sua casa. Não fez isso. E fomos. E sabe o que ela fez? Ela recebeu a gente. E tratou a gente tão bem, e eu tenho memória, 30 anos depois, 35 anos depois disso, não é, desse tempo tão gostoso que nós passamos lá, na casa de minha tia Nilda. É bom ser bem recebido. É uma maneira de mostrarmos amor. Não é? A hospitalidade é um gesto de amor. Um poeta alemão, Goethe, ele diz assim: não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm na nossa casa. Devemos ir à casa delas para ver como elas realmente são. Quando a gente vai na casa de alguém, né, a gente ultrapassa uma certa barreira, né, de algumas formalidades em direção à intimidade, a um tipo de convívio, né, que faz com que as pessoas fiquem um pouquinho mais vulneráveis, né, elas se expõem mais, e a gente também. Mas essa exposição é o que gera vínculos que às vezes nunca mais morrem, e memórias que são tão boas para a gente. Sabe de uma coisa? Jesus diz: olha, vocês todos vão ser recebidos na minha casa. Na minha casa. Eu estarei lá. Cada um de vocês eu vou levar para dentro de casa. Nós teremos um banquete.
nós estaremos juntos, e nós ficaremos juntos. E ele diz isso com amor, para aqueles homens que estavam de coração perturbado, de coração agitado. Ele promete isso para os seus discípulos. Ele está a preparar moradas. Olha, eu estou aqui há 11 dias, amo este país, como disse, mas eu estou muito ansioso para voltar para casa. Porque voltar para casa é bom demais, não é? É a parte melhor da viagem. Porque a gente gosta do lar da gente. E eu tenho certeza, vocês vão pensar nisso também. Eu me lembro, quando eu era miúdo, quando eu era pequeno, se eu me machucasse na rua, e eu me machucava bastante, já quebrei muitos ossos. Se eu me machucasse, o meu pensamento não era, preciso ir para o hospital. Meu pensamento era, eu quero ir para casa. Quero ir para casa. Se eu arrumasse uma confusão na rua, o meu pensamento, eu quero correr para casa. Porque a casa da gente é o refúgio final, é o lugar onde a gente se sente bem, é o lugar onde a gente se sente mais confortável, é o lugar onde a gente quer estar. Há um poeta brasileiro, Gonçalves Dias, que por acaso estava exilado aqui no século XIX, em Portugal, e ele queria muito voltar ao Brasil, e ele escreve um poema para significar a saudade que tinha de casa, e ele diz algo mais ou menos assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E ele conclui dizendo, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Sabe, Jesus foi alguém que, tendo passado pela terra que ele mesmo criou, não tinha um lugar onde repousar a sua cabeça. Mas agora, ele sobe aos céus. Depois dessa morte, ele diz, eu subirei aos céus. E lá mesmo eu prepararei morada para os meus discípulos. Muitas moradas, para todos os seus discípulos. Há espaço para todos. Por isso ele chama até hoje, no ano de 2025, homens e mulheres a colocarem fé nele, porque não vai faltar morada para ninguém que tenha fé em Jesus. Ninguém vai ficar de fora, ninguém será esquecido, todos terão o seu lar celeste. E Cristo já iniciou esse trabalho. A Bíblia nos ensina que ele não apenas morreu e ressuscitou, mas quando ele subiu aos céus, ele agora comparece na presença de Deus, como está registrado em Hebreus capítulo 9, verso 24, fazendo intercessão por nós. Jesus não está inativo, ele reina, ele intercede, ele prepara um lar onde nós seremos recebidos. Então a nossa esperança, ela não é estática, ela não está nas nuvens, ela é ativa, ela é real. Quer dizer, ela não está apenas nas aspirações humanas, mas Jesus nos representa no céu onde está, e nesse sentido, nós temos uma esperança ativa. Por isso que o nosso coração pode sossegar, porque o nosso Salvador já prepara moradas para nós, e em breve nós estaremos junto dele. E eu quero concluir perguntando, onde é a sua casa? Onde é a sua casa? Onde você vai dizer, como Gonçalves Dias, eu quero voltar para lá. Quero voltar para lá. Onde que canta o seu sabiá? Será que é nessa terra? Desse lado de fora do Éden, onde a terra produz cardos e abrolhos, onde nós temos as nossas agruras, onde nós passamos a nossa cota de sofrimento, onde nós conhecemos pessoas que amamos e depois partem, e que se vão, e que nunca mais veremos, até que um dia sejamos reunidos a elas. Onde é o seu lar? Onde é a sua casa? Cristo diz que há um lar celeste, preparado por Ele mesmo, pessoalmente, e que aqueles que têm fé nele serão recebidos lá. Por isso nós não colocamos a nossa esperança na carreira, nem no dinheiro, nem na economia, nem nos políticos, nem na estabilidade, nem na cultura, e até mesmo de uma certa forma, eu digo isso com cuidado, é claro, nem na igreja. A igreja coloca a esperança só em Jesus, acima das instituições,
Porque o nosso lar de verdade, sabe onde é? É onde Ele está. É onde Ele está. Então, eu concluo dizendo, não se turbe o seu coração. Você crê em Cristo, você está unido com Deus. E nele, em Cristo, você realmente pode ter esperança. Que a graça de Jesus seja com você e te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por esta santa esperança que nós encontramos só em Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé para que possamos desfrutar desta esperança em nossas vidas. Amém.